Hey guys, what's up? Everything okay? Olha só, o que você tem achado das dicas dadas até aqui no canal? Essas coisas sobre como aprender inglês, mudar a mentalidade na hora do aprendizado, tem valido a pena? Eu gostaria de ouvir mais de vocês com os comentários, tá? Eu tô sentindo falta dos comentários, então, por favor, deixem comentários aí. Aproveita esse vídeo aqui no qual a gente vai falar sobre modal verbs. Afinal, como aprender modal verbs em inglês? Meu Deus do céu! Eu vou lá e leio as regrinhas gramaticais can, could, may, might, shall, should, would, will, mas na hora de falar eu não consigo. Eu conheço a sua dor, porque eu também já estive no seu lugar. E mudei minha mentalidade em relação a isso lá em 97 ainda. E eu quero conversar com você a respeito disso. Essa dica aqui também é inspirada no comentário do nosso inscrito aqui no canal, o Rodolfo Rissato, né? Que deixou aquele comentário dizendo: o mais importante aí é ter um roteiro para saber quando é que a gente estuda phrasal verbs e quando é que vai mexer com modal verbs. Então eu peguei ali o comentário do Rodolfo e vou falar a respeito. Se você ainda não segue o Inglês na Ponta da Língua, não está inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho. Vai ser notificado de todas as novidades por aqui. E claro, siga-me também nas redes sociais, porque tem muito conteúdo legal para você aí ficar com seu inglês na ponta da língua. Portanto, venha aprender inglês comigo. Bom, para começar o nosso bate-papo sobre modal verbs, saiba que, como eu disse agora há pouco, eu certamente já fui como você aí. Para entender modal verbs, eu lia tudo quanto era gramática que vinha pela frente. Né? Gramáticas como essa daqui, ó. Ia lá, fazia as tarefas, depois pegava uma de nível mais avançado e ia caminhando. Aí chegava aquele momento que eu sabia toda a teoria de modal verbs. Eu sabia sobre o can, a regrinha, o que significa e tudo mais. Eu sabia sobre o could, o may, o might, mas na hora de falar inglês, que era o mais importante, era o que eu queria, né? Que é o que todo mundo quer, a coisa não vinha. Eu lembrava da regra, lembrava uma palavrinha, aí tentava montar a frase e a coisa não dava muito certo. A coisa só mudou quando eu comecei a entender sobre aprender a gramática de uso. E é isso que eu tenho falado muito no meu trabalho. Inclusive eu tenho um livro sobre gramática de uso da língua inglesa. E aqui eu falo sobre modal verbs. Vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer um pouco mais do livro lá no site da Amazon, ok? Bom, como é que a gente aprende então modal verbs? Já falei, né? Por meio da gramática de uso. Mas como é que é essa gramática de uso, Denilson? Como é que eu faço isso funcionar na minha vida como estudante de inglês? Eu estudo sozinho, como é que eu faço? Vou te dar a dica. Segue aí. O que você precisa fazer é esquecer esse nome complexo demais aí, modal verb. Se dane, ok? Não ligue para esse nome. O que você vai fazer, na verdade, é entender que o can, por exemplo, que é um desses modal verbs, né? Vamos usar a terminologia técnica, nada mais é do que uma palavrinha, uma simples palavrinha em inglês que tem usos e significados. E você, no seu aprendizado, vai fazer justamente isso, focar no uso e no significado. Compare com o português. Não é errado você fazer uso da língua portuguesa para entender as coisas em inglês. É totalmente normal. E nós, professores, né, já tem mais experiência, a gente sabe muito bem disso, porque linguistas falam isso, especialistas na área dizem isso. Então não tenha medo de usar o português. Mas como é então que você vai pegar o can e aprendê-lo como uma palavrinha, né, com usos e significados, esquecendo essa ideia de modal verb? Primeiro, eu recomendo que você tenha o seu Lexical Notebook, o seu caderninho de vocabulário. No meu curso, no English Matrix, link na bio, eu falo para os alunos terem um fichário, porque ajuda bastante. Aí você pode organizar do modo como eu vou mostrar para você aqui agora, tá? Sobre um pouquinho do can como uma palavra com uso e significado específico. Então prepara e já pega seu caderninho também, se você já tem, para ir anotando o que eu vou falar aqui. Anote aí que um dos usos do can, da palavra, lembre-se, palavrinha, desse can, é dizer que eu sei fazer alguma coisa. Por exemplo, eu, Denilson, sei falar inglês, então eu digo I can speak English, I can speak English, I can speak English. Aí você vai falar assim, mas Denilson, para eu dizer que eu sei fazer alguma coisa, eu não tenho que dizer know how to do something. Também, mas pensa aqui comigo. Qual é o que leva menos tempo para ser falado e qual é que soa mais natural? I can. E aí você aprende que esse conjuntinho, que a gente vai chamar aqui de um chunk of language, é eu sei fazer alguma coisa. I can speak English. Se eu quero dizer que eu sei dirigir, I can drive. Lá no seu caderninho de vocabulário, então, você vai pegá-lo e vai fazer essas anotações como eu fiz aqui, ó.
Você vai colocar aqui can igual saber fazer algo. Can igual saber fazer algo. Ok? Aí você vai colocar em grandão aqui, ó, eu coloquei o azul, I can, né, no sentido de eu sei. E aí eu vou fazer I can cook, eu sei cozinhar. I can speak German, eu sei falar alemão. I can drive, eu sei dirigir. Eu coloco também a interrogativa, que é para eu lembrar que é o você sabe. Can you cook? Você sabe cozinhar? I can't drive, eu não sei dirigir. Então eu coloco vários exemplos. E ao fazer dessa maneira, você estará aprendendo o uso, né, ou um dos usos de can, da palavrinha, não é o modal verb, é uma palavra, vocabulário. Você está aprendendo um dos usos de can, seu significado. Você está aprendendo um chunk of language com isso aqui. Você pode trocar e colocar outro pronome. You can drive, você sabe dirigir. You can speak German, você sabe falar alemão. E você vai brincando com isso no seu caderno de vocabulário. Você vai colocando mais exemplos com o tempo. Você vai ampliando isso. Pode mudar o pronome. He can, she can. Pode aprender a pronúncia fraca de I can, I can. I can cook, I can cook. I can speak German. I can drive. I can fly a plane. Você brinca com esse can aqui. E aí a sua vida como estudante de inglês continua acontecendo. E você vai aprender uma hora que o can, ele também é usado com o sentido de que eu sou capaz de fazer alguma coisa. Eu posso fazer aquilo. Eu consigo fazer aquilo. Por exemplo, eu consigo correr 10 quilômetros em uma hora. Aí você vai lá e coloca I can run 10 kilometers in an hour. E aí você aprende mais um dos usos de can. Agora eu já sei que o can pode ser usado com o sentido de saber fazer alguma coisa e também de conseguir fazer algo. Tipo, eu consigo nadar muito rápido. I can swim very fast. Fazendo dessa maneira, o seu cérebro, a sua memória, vai conseguir entender melhor o que você tem que reter, o que tem que ser guardado. E vai conseguir usar com mais naturalidade. Você não está deixando de aprender gramática. Você só está deixando de aprender gramática normativa para aprender gramática de uso, a gramática natural. Tudo isso por meio de chunks of language. Quando eu dei o exemplo do can, do I can, com o sentido de eu sei fazer algo, né, o I can é um chunk of language. Eu posso colocar outros aqui se eu quiser. He can, she can, we can, you can. Mas é um chunk of language. E aqui eu tenho collocations, que é outro tipo de chunk of language. Eu tenho uma sentença semifixa e eu tenho um collocation, e eles se completam. E assim eu aprendo gramática, vocabulário e pronúncia de modo integrado. E eu posso fazer isso com qualquer outro verbinho daqueles que a gente vai chamar de modal verbs. Aquela listinha técnica que se tem. Você pode pegar may e might e estudar dessa maneira. Você pode pegar o would ou could e estudar dessa maneira. Só para ficar mais legal esse vídeo aqui, você curtir o vídeo com vontade, deixar um comentário me agradecendo por abrir sua mente para isso, eu vou te dar exemplos agora, né, falar um pouquinho de may e might nessa situação, ok? Vamos lá. Na grande maioria das vezes, quando estudantes de inglês são introduzidos ao may, a dúvida maior é comparar com o can. É um modal verb, mas o can também. Por que fazem essa comparação? Por causa da tradução simplória, né? Porque o can é poder e o may é poder. Mas a gente tem que ver o uso de cada um. O may, ele é geralmente usado quando a gente está falando sobre uma probabilidade. Talvez, é possível que, por exemplo, I may go to the party tomorrow. Pode ser que eu vá à festa amanhã. Talvez eu vá à festa amanhã. É provável que eu vá à festa amanhã. Só isso aqui, o may, significa isso tudo. Eu posso colocar o can aqui? Não, não pode, porque o can não é usado para falar de uma probabilidade. E aí a gente começa a aprender o uso e não a regrinha gramatical. A gente vai se acostumando com esse uso. E o might é a mesma coisa que o may. E para provar isso, assista esse vídeo aqui, leia a dica lá no site onde eu falo bem mais sobre may e might. E aí você vai falar assim, Denilson, mas e aquela pergunta can I e may I? Tipo, can I help you e may I help you? Hoje em dia, a maioria das pessoas falam can I. O may I, ele é mais formal. Então, quando eu digo can I help you, eu estou sendo um pouquinho informal. Quando eu digo may I help you, eu estou sendo mais formal. Você consegue aprender qualquer palavrinha chamada de modal verb dessa maneira.
É só uma questão de prática, de tempo, né? De você ir se acostumando com o uso de cada palavra. Não é decorando a gramática normativa toda, 100%, fazendo as tarefas, que você vai conseguir usar isso. Você só vai conseguir usar isso se aprender a gramática de uso, criando essas ideias, essas estratégias que eu te mostrei nesse vídeo aqui. E outras que eu ensino nas aulas em inglês com Chunks, todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, 20 minutos no YouTube. Link está aqui abaixo para você poder se inscrever, entrar no grupo lá do WhatsApp, que a gente sempre, né, compartilha PDF e áudio nesse grupo ao final das aulas. Então, vem aprender comigo. Você vai falar assim, Denilson, e o should? Dá para aprender assim também? Claro que dá. Se você entender que o uso de should, um dos principais usos dele, é de dar conselhos a alguém, né? De orientar alguém a fazer alguma coisa. Então, por exemplo, you should watch my lessons on Monday. Você deveria assistir minhas aulas nas segundas-feiras. You should talk to her first. Você deveria conversar com ela primeiro. You should learn English like this. Você deveria aprender inglês dessa maneira. Se você quiser falar inglês de uma maneira natural. E aí, gostou dessa maneira diferente de você encarar os modal verbs? É muito parecido com a dos phrasal verbs, certo? É só esquecer o nome técnico e ver o uso, acostumar-se a isso. Você vai falar assim, Denilson, e o shall? Né? Como é que é? Tem um vídeo aqui sobre ele, dá um pulo lá. Tem alguns chunks of language que são comuns com ele. E se você quiser aprender inglês ainda mais dessa maneira diferenciada, tem o meu livro, Gramática de Uso da Língua Inglesa, que é uma gramática diferente de todas que você viu até hoje. Porque eu não fico decorando regrinha aqui ou falando para você decorar regrinhas. É como você colocar na prática esses conceitos gramaticais da língua inglesa e que vão fazer muito mais sentido, ok? Gostou dessa dica? Então lembre-se de deixar o seu joinha, lembre-se também de deixar um comentário, por favor, eu quero ler o seu comentário aqui. Tá valendo a pena seguir essas dicas? A volta do canal Inglês na Ponta da Língua? Se você ainda não se inscreveu, lembre-se de se inscrever, tocar no sininho para ser notificado sempre que tiver alguma novidade por aqui. Não se esqueça das aulas de segundas-feiras e também siga-me nas redes sociais, porque nelas eu tenho falado muito mais coisas que vão ajudar você a ficar cada vez mais com seu inglês na ponta da língua. Certo? That's all for today, guys. Thank you very much for watching. See you next class or next video. Take care.